Hoje eu vou falar para vocês quais são as fraquezas da Capitã Marvel, como e quem possivelmente poderá deter a heroína mais forte do universo cinematográfico da Marvel. Você confere aqui no Flash do Pet. O filme da Capitã Marvel estreia nos cinemas no dia 9 de março do ano que vem, e principalmente depois de Vingadores Guerra Infinita, o nome dela vem se popularizando a cada dia mais. Geral aí está na expectativa de como que ela vai afetar o próximo filme dos Vingadores e se ela de fato vai dar aquela merecida surra no Thanos. Afinal, Kevin Feige disse: é a heroína mais poderosa que já apresentamos, se referindo aí à Capitã Marvel. Gente, realmente ela é a mais poderosa, mas ela não é invulnerável ou invencível. Se a Capitã Marvel fosse um personagem sem fraquezas nenhuma e ninguém conseguisse derrotar ela, os filmes dela iam ser algo assim totalmente sem graça, porque antes do filme começar, a gente já ia saber que a vitória dela seria garantida. E é por causa disso que a partir de agora a gente vai falar de algumas fraquezas que ela tem, inclusive algumas delas eu tenho certeza que algumas pessoas não sabem, e algumas teorias de quem poderia realmente vencer a Capitã Marvel, ou pelo menos debilitar assim consideravelmente essa heroína com tantas habilidades físicas. Um dos pontos fracos da Capitã Marvel, que já foi até brevemente exibido aí no trailer, é a perda de memória. Quem acompanha, ou já teve a oportunidade de ler algumas HQs da Capitã Marvel, sabe que a Carol Danvers já teve perdas consideráveis de memória. E um exemplo prático disso foi quando a vampira absorveu os seus poderes. Morre de alguma coisa errada. Eu não consigo soltá-la. Não! E de modo semelhante às HQs, a gente vê no trailer claramente que ela passa por esse mesmo problema, apesar de com certeza ter uma causa aí totalmente diferente. O que nos leva a uma segunda fraqueza, que seria a lavagem cerebral. Carol Danvers com certeza não tem a sua mente tão forte quanto as suas habilidades físicas e poderes sobre-humanos. E mais uma vez a gente tem essa oportunidade de ver isso no trailer, conforme mostra nessa cena, onde a gente vê ela numa espécie de prisão, com esses raios aí penetrando a cabeça dela e com certeza fazendo com que ela sofra alguma alteração mental. Outra fraqueza ainda aí relacionada com a mente seria a manipulação mental. A Capitã Marvel é forte, mas com certeza ela não conseguiria evitar uma manipulação psíquica, vindo de uma pessoa com habilidades assim, como por exemplo o Professor Xavier. E a gente já teve um exemplo desse nos quadrinhos, quando Marcos, filho de Imortus, obsessivamente controlou a mente da Capitã Marvel e fez com que ela se apaixonasse por ele. Uma outra fraqueza que a Capitã Marvel dificilmente saberia lidar seria lutar contra poderes mágicos. Lutar contra alguém que tem os poderes semelhantes aos do Doutor Estranho, por exemplo. E eu me arrisco a dizer até que alguém com habilidades de telecinese poderia sim, pelo menos momentaneamente, parar Carol Danvers. Voltando a falar daquelas pessoas com habilidades mágicas, por exemplo, o Doutor Estranho, se ele quisesse, ele poderia prender a Capitã Marvel fácil, numa outra dimensão. E a Feiticeira Escarlate, tomando ela assim como exemplo de alguém com habilidades telecinéticas, poderia facilmente impedir que a Capitã Marvel levantasse voo, segurando ela no chão momentaneamente com a sua telecinese. Uma outra fraqueza, inclusive isso chega a ser até uma teoria bem interessante, agora com essa possibilidade de introduzir os X-Men no universo cinematográfico da Marvel, seria alguém roubar os poderes da Capitã Marvel. Como assim? Vocês lembram que no início do vídeo eu disse que houve uma época aí nas HQs em que a vampira ela absorveu os poderes da Capitã Marvel? Então, gente, quem sabe eles não venham adaptar isso para os cinemas, agora que os X-Men eles podem aparecer nos filmes da Marvel. Será? Eu acho que até que isso seria uma maneira bem interessante de introduzir os X-Men nesse universo cinematográfico.
E vamos combinar, não precisaria necessariamente de alguém ter que roubar os poderes da Capitã Marvel. Afinal, nos quadrinhos, a raça Skrull consegue, aí, além de se transformar fisicamente em quem eles bem entenderem, com a tecnologia que eles têm, eles conseguem, através de um dispositivo, copiar também as habilidades e poderes de uma pessoa. Então eu penso que, da mesma forma que eles podem, né, construir um dispositivo para duplicar essas habilidades e poderes de alguns heróis, por que não construir um dispositivo para neutralizar os poderes de uma pessoa? E a última fraqueza da Capitã Marvel seria o uso excessivo dos seus poderes. Quem acompanha aí as histórias da Capitã Marvel sabe que quando ela absorve uma quantidade muito grande de energia e expande os seus poderes, ela se torna a famosa binária. Mas, apesar da identidade da binária ser extraordinariamente forte, quanto mais poder ela usar, mais rápido os seus poderes vão acabar. E isso também já aconteceu nas HQs, quando ela resolveu usar todo o seu poder para salvar o Sol, e quando ela voltou para a Terra, ela levou meses para recuperar seus poderes. Agora, voltando a falar aí do trailer, ao que tudo indica, a gente vai poder sim presenciar nesse filme a Capitã Marvel expandindo seus poderes e se tornando a binária. E se a gente presenciar isso realmente, né? Pergunto a vocês, será que a gente vai presenciar também essa situação momentânea aí de fraqueza da Capitã Marvel? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de ver também os meus outros vídeos mais antigos. Procure aí no canal. Não deixe de se inscrever se você ainda não é inscrito. Ative o sininho, me siga nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.